Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 8 de setembro. O ambiente estava carregado de tensão quando Odete assume seu namoro com César, sem mais se esconder, sem qualquer pudor em mostrar que agora tinha um relacionamento público. A revelação caiu como uma bomba para aqueles que a cercavam. Não satisfeita, a empresária ainda comentou com Celina que Esteban está de volta ao Brasil, deixando no ar que seu retorno poderia mexer em velhas histórias, reacender rivalidades ou expor segredos que muitos prefeririam manter enterrados. Celina, sempre tão calculista, conteve a reação imediata, mas era visível em seu olhar a surpresa e a preocupação. Saber que Esteban havia voltado significava ter de lidar novamente com uma figura que nunca foi neutra em suas vidas. Enquanto isso, em outra frente, Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. A empresária, que já enfrentará a dolorosa perda de sua empresa e as duras provações da vida, mostrava agora um espírito renovado. Mais do que um negócio, queria criar um espaço que pudesse alimentar não apenas com comida, mas também com dignidade aqueles que nada tinham. Ivan ouviu atento, admirando a força da mulher que amava. Ele sabia o quanto Raquel havia se reinventado e sentia orgulho em ver que ela conseguia transformar cada queda em um recomeço. Na Tomorrow, Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a empresa, algo que ampliasse a marca, desse mais visibilidade e criasse um elo ainda maior com o público. Sardinha, sempre criativo e visionário, enxergou imediatamente potencial naquela proposta. Falavam de colunas sobre moda, comportamento, cultura e até gastronomia. Renato acreditava que poderiam alcançar ainda mais jovens, tornando a Tomorrow uma referência além da publicidade. Em outro ponto da cidade, o veneno das informações corria solto. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. A notícia foi como uma facada. Fátima, que tanto havia apostado em manter César ao seu lado, percebeu que perderá o espaço de amante privilegiada. A informação de Marina vinha carregada de ironia, como se fosse prazeroso ver Maria de Fátima consumida pelo ciúme e pelo fracasso. A jovem sentiu-se humilhada, usada, descartada como um objeto, e a fúria tomou conta dela. Não aceitaria facilmente essa derrota. Enquanto isso, em silêncio e sofrimento, Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. O executivo, cansado das dores, dos exames, das esperas e da fragilidade que tomava conta de seu corpo, decidiu parar. Para ele, sem a esperança concreta de um transplante, prolongar o processo era apenas arrastar o sofrimento. Solange tentava convencê-lo, argumentava que cada dia de tratamento era uma chance a mais de sobrevida, mas Afonso se mostrava firme. Estava exausto, e não via sentido em lutar contra o inevitável. Do outro lado, Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. Temia que a empresária tentasse questionar sua capacidade de cuidar do filho, ou até mesmo tirá-lo dela de forma cruel. Guardar registros do vínculo afetivo, das alegrias cotidianas, dos momentos de carinho e proximidade era a maneira que encontrara de se proteger. Ana Clara sabia que enfrentava uma adversária poderosa e inescrupulosa, e não podia se dar ao luxo de ser pega desprevenida. O esforço de Raquel começava a dar frutos. A campanha da Paladar faz sucesso, despertando interesse e comoção entre as pessoas. A ideia de transformar o espaço em uma cozinha solidária foi abraçada por muitos, que viam ali uma iniciativa humana em meio a um cenário de ganância e rivalidade empresarial. O nome Paladar, que tantas vezes fora ligado a disputas e armadilhas, agora ganhava uma nova conotação: solidariedade, acolhimento e transformação. Enquanto isso, no universo mais íntimo, Aldeide e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. A decisão dos dois refletia o desejo de construir uma vida mais independente, longe das tensões e dos olhares condenatórios. André, determinado, queria viver seu amor sem medo, mesmo diante da resistência que sabia enfrentar. Aldeide, hesitante, mas também apaixonada, decidiu acompanhá-lo nessa jornada. Poliana, ao receber a notícia, tentou manter a serenidade, mas o impacto era evidente. Ver a irmã seguir esse caminho com André mexia em feridas antigas e em dilemas morais difíceis de aceitar. A narrativa se fecha em um momento de tensão inesperada. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio. O clima ficou pesado no mesmo instante.
Afonso, já fragilizado pela doença e pelo peso das revelações recentes, sentiu a indignação crescer dentro de si. Ver Maria de Fátima ali, em plena desenvoltura, como se nada tivesse acontecido, acompanhada de Mário Sérgio, lhe trouxe um misto de raiva e desprezo. Solange, ao seu lado, percebeu imediatamente o desconforto do companheiro e tentou contê-lo. Sardinha e Renato trocaram olhares cúmplices, entendendo que aquela noite prometia tensão. Maria de Fátima, ao ver Afonso, ergueu o queixo, orgulhosa, como se quisesse provar que ainda tinha poder de feri-lo apenas com sua presença. Cada movimento no restaurante parecia milimetricamente calculado. Afonso manteve-se firme, ainda que por dentro a revolta consumisse sua calma. Maria de Fátima, por sua vez, esbanjava arrogância, como se aquele encontro fosse uma vitória pessoal. Mário Sérgio, entre ambos, percebia o clima de animosidade, mas preferiu manter-se em silêncio, observando e absorvendo cada detalhe. Naquele instante, ficava evidente como os destinos desses personagens estavam cada vez mais entrelaçados, carregados de rancores, alianças instáveis e sentimentos contraditórios. A relação entre Odete e César, a luta de Raquel pela Paladar, as estratégias de Maria de Fátima, o sofrimento de Afonso, a proteção de Ana Clara Leonardo, e as escolhas de Aldeide e André formavam um mosaico de conflitos humanos, todos pulsando em paralelo, todos prestes a explodir em novas reviravoltas. Nada parecia caminhar para a calma. O que se via era um cenário de tensões crescentes, em que cada passo dado por um personagem reverberava diretamente na vida dos outros. A revelação pública do romance de Odete, os projetos de Raquel, os planos de Renato e Sardinha, as armações de Maria de Fátima e o cansaço de Afonso criavam uma narrativa densa e vibrante, onde a luta entre poder, sobrevivência e afeto definia os rumos de cada um. Terça-feira, 9 de setembro. No restaurante, a tensão que se instalara na noite anterior não parecia ter se dissipado. Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. A jovem, sempre firme em proteger Afonso, ergueu a voz, deixando claro que não toleraria provocações nem tentativas de desestabilizar aquele momento. Maria de Fátima, com seu olhar frio e desdenhoso, tentou se impor, mas encontrou uma barreira intransponível no tom decidido de Solange. Afonso, abatido e fragilizado, manteve-se em silêncio, observando a cena com um misto de indignação e tristeza. Mário Sérgio, mais calculista, procurava disfarçar, como se aquele encontro fosse apenas uma coincidência, mas todos sabiam que nada ali era por acaso. Enquanto isso, longe dali, Aldeide teme a reação de Consuelo ao saber que André irá morar com ela. A decisão de dividir o mesmo teto com o rapaz a deixava insegura, pois sabia do peso moral e da rigidez da vizinha. Consuelo sempre foi atenta às vidas alheias e não hesitava em apontar o dedo quando julgava necessário. André, por outro lado, se mostrava convicto, queria viver esse amor sem medo, custasse o que custasse. Aldeide, dividida entre a paixão e a vergonha, sentia que em breve teria de enfrentar as consequências de suas escolhas. Enquanto alguns temiam um julgamento social, outros encontravam na coragem uma forma de resistir. Raquel aceita o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Era a oportunidade perfeita de mostrar ao mundo o novo rumo do empreendimento, que agora se tornava um símbolo de solidariedade. A ideia de ter sua luta estampada em páginas de revista não era por vaidade, mas por acreditar que a história poderia inspirar. Raquel sabia que, quanto mais visibilidade a Paladar tivesse, mais apoio poderia conquistar. Em paralelo, Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência. O projeto do ex-executivo tomava forma, simples, mas carregado de entusiasmo. Com Bruno cuidando das imagens e da edição, o resultado foi um material humano, que valorizava o sonho de oferecer viagens acessíveis a todos. Ivan sentia-se vivo outra vez, como se finalmente tivesse encontrado um propósito fora das amarras da TCA e longe das manipulações de Odete. Enquanto isso, no núcleo familiar, Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar. A mulher via nisso não apenas um gesto de carinho, mas também de reconhecimento pela parceria entre as duas. Poliana hesitou, receosa de se expor, mas foi convencida pela energia contagiante de Marieta. Pouco tempo depois, Marieta e Poliana decidem namorar. Foi um momento terno, quase silencioso, em que ambas perceberam que não precisavam mais esconder o afeto que nutriam. O namoro nascia naturalmente, com a cumplicidade de quem já compartilhava sonhos e lutas. Enquanto uns se uniam em torno do amor, outros se concentravam em aparências e poder. Odete dá orientações para Celina organizar seu casamento, exigindo perfeição em cada detalhe. Para ela,
O casamento com César era não apenas uma união afetiva, mas um espetáculo de status e poder. Queria ostentação, sofisticação e controle absoluto. Celina, fiel à irmã, ouviu atenta, mas sentia o peso da responsabilidade. Cada ordem de Odete parecia mais um decreto, e desobedecer significava arriscar-se a ser esmagada pela sua fúria. Na galeria, um clima inesperado surgiu. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Era apenas um ensaio despretensioso, um olhar, um sorriso trocado entre cliques. Heleninha, ainda marcada por suas fragilidades e pelo esforço em se reerguer, deixou-se levar pela leveza daquele instante. Renato, sensível, percebeu a beleza de sua vulnerabilidade e encontrou nela um brilho raro. O clima era palpável, discreto, mas intenso, deixando claro que algo novo poderia nascer dali. Enquanto isso, a mente venenosa de Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento de Odete e César. A jovem, tomada pelo ressentimento de ter sido descartada, não aceitava a ideia de ver o ex-amante subir ao altar ao lado da poderosa Odete. Mário Sérgio, aliado em suas ambições, reforçava os planos, sugerindo caminhos para atingir a empresária no ponto mais sensível, sua reputação. Unidos pelo interesse, os dois costuravam uma armação perigosa. E assim, em plena era de exposição, Maria de Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com um ladrão que roubou o quadro de Heleninha. A manchete se espalhou rapidamente, causando alvoroço. A ousadia da acusação era tamanha que abalava diretamente a imagem impecável que Odete sempre cultivara. Associar César a um crime contra a própria família era uma estratégia venenosa e eficaz. Odete, ao descobrir, foi tomada por uma fúria silenciosa, mas César, mais pragmático, não hesitou em tomar uma decisão drástica. No auge do escândalo, César decide fugir da festa com Olavo. O casamento, que deveria ser um espetáculo de poder e elegância, transformava-se em um palco de constrangimento e boatos. César, que nunca suportou ver seu nome ligado a escândalos, preferiu se retirar, acompanhado de Olavo, deixando Odete e os convidados perplexos. O gesto, além de público, soava como um ato de desprezo à noiva e suas maquinações. Para Odete, aquilo foi mais do que uma afronta, foi uma humilhação. Entre encontros fortuitos, alianças inesperadas e traições escancaradas, os destinos dos personagens se entrelaçavam ainda mais. Solange mostrava-se cada vez mais firme na defesa de Afonso, enfrentando sem medo as provocações de Maria de Fátima. Aldeide preparava-se para lidar com o julgamento implacável de Consuelo ao assumir seu romance com André. Raquel encontrava nova força ao aceitar expor sua luta na revista da Tomorrow, enquanto Ivan se reinventava através do sonho da agência, apoiado por Bruno. Marieta e Poliana davam um passo adiante no relacionamento, reafirmando a coragem de viver o amor em tempos de preconceito. No campo das armações, Odete avançava com planos grandiosos para o casamento, sem imaginar que seria alvo da pior das humilhações. E no lado mais obscuro, Maria de Fátima e Mário Sérgio demonstravam que não recuariam em sua sede de vingança, ainda que isso significasse atacar com crueldade. Cada gesto, cada decisão, parecia carregar consequências imediatas. O anúncio da cozinha solidária, a ascensão da Tomorrow, a paixão de Heleninha, a ruína pública de Odete, tudo compunha um mosaico em que esperança e malícia se chocavam de forma constante. E assim, entre a delicadeza de um namoro que nasce e a crueldade de uma mentira lançada ao vento, os caminhos se tornavam cada vez mais incertos. Quarta-feira, 10 de setembro. O salão ainda estava em alvoroço após a notícia plantada por Maria de Fátima. Convidados murmuravam, repórteres especulavam e os olhos se voltavam para César, que já se encaminhava para a saída, decidido a não suportar mais a exposição. Mas, em meio ao burburinho, a força de Odete se impôs. Com o olhar gelado e a voz firme, ela deu um passo à frente e impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Seu discurso soou cortante, feito para silenciar os comentários. Este é o nosso dia, e nada vai nos tirar a dignidade. Não acreditem em boatos de pessoas ressentidas, disse, com uma segurança que disfarçava a raiva fervendo por dentro. César hesitou, encarando-a, mas acabou cedendo, consciente de que naquele momento era ela quem dominava a cena. Enquanto Odete tentava controlar os estragos, outro jogo de sedução se desenrolava nos bastidores. Entre olhares discretos e gestos insinuantes, Olavo seduz Celina. O charme dele, aliado ao momento delicado em que Celina vivia, a deixou vulnerável. Sem que percebesse, Celina foi se deixando envolver pelas palavras mansas, sem imaginar até onde Olavo pretendia chegar.
Odete, por sua vez, sabia que precisava restaurar a imagem de seu casamento. Como quem oferece mais do que um presente, mas uma demonstração de poder, Odete presenteia César com um carro. O gesto arrancou aplausos e fotos, como se fosse a resposta final para calar qualquer rumor. César sorriu, mas por dentro se sentia pressionado. O presente não era só uma prova de afeto, mas também uma forma de posse, um recado claro de que, mesmo diante dos escândalos, ela continuava no controle. Longe da festa, em conversas mais reservadas, os comentários sobre a instabilidade de Odete cresciam. Marco Aurélio comenta com Leila que o conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. Ele via na crise uma oportunidade para avançar seus planos. A turbulência do casamento, somada à queda das ações da empresa, era o cenário perfeito para minar a autoridade de sua rival. Leila ouviu atenta, sem deixar claro se acreditava na vitória dele, mas intrigada com os movimentos políticos que se desenhavam. O que Marco Aurélio não sabia era que, dentro do próprio casamento, segredos ainda mais perigosos eram revelados. Em um momento de franqueza inesperada, César revela a Odete que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima. A confissão deixou Odete perplexa por um instante, mas sua expressão logo se endureceu. O escândalo que quase arruinara sua noite, de fato, tinha as digitais da jovem que sempre considerará imprevisível. Mais do que irritação, Odete sentiu um prazer sombrio. Agora tinha em mãos uma verdade que poderia usar contra os dois. Como se não bastasse, no dia seguinte, as peças começaram a se alinhar. Mário Sérgio comunica a Odete que foi Maria de Fátima responsável pela matéria difamando César. A confirmação da suspeita reacendeu a chama de vingança em Odete. Maria de Fátima havia ultrapassado todos os limites, e a empresária já articulava em silêncio a forma de devolver o golpe. Se César ainda lhe era útil, a jovem, por outro lado, havia se tornado descartável e perigosa. Enquanto a guerra silenciosa se intensificava, Ivan encontrava em sua nova vida uma chance de respiro. Vasco pede a Ivan para organizar uma viagem de lua de mel para ele e Lucimar, e o convite encheu o ex-executivo de satisfação. Para Ivan, significava mais do que um trabalho. Era a validação de que sua agência de viagens começava a ser reconhecida. Bruno, animado com o projeto, ajudava a planejar cada detalhe, enquanto Vasco sonhava com os dias que viveria ao lado de Lucimar. Em meio a esses avanços pessoais, as consequências da união entre Odete e César já se faziam sentir. Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa. O executivo via com clareza os números despencando e sabia que a instabilidade emocional de Odete contaminava também o mercado. Solange tentou consolá-lo, mas a preocupação no olhar de Afonso era inevitável. Era como se a família inteira fosse tragada para um abismo, cada escândalo puxando o outro. E no coração desse turbilhão, mãe e filho se confrontavam de forma velada. Odete afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando. A acusação veio seca, dita com a mesma frieza com que ela sempre lidava com traições. Marco Aurélio, por um instante, perdeu o fôlego. Tentou se justificar, mas sabia que ela não acreditaria em suas palavras. O confronto entre os dois não era apenas sobre dinheiro, era uma batalha por poder, por sobrevivência dentro da TCA e, acima de tudo, pela supremacia na família. A festa, que deveria marcar a vitória de Odete sobre as adversidades, revelou-se apenas o início de um novo capítulo de intrigas. Ela conseguiu impedir César de deixá-la, manteve a fachada diante dos convidados, mas por dentro acumulava feridas e ressentimentos. Cada revelação, do roubo do quadro à traição de Maria de Fátima, passando pela queda das ações e pelas desconfianças sobre Marco Aurélio, era um lembrete de que seu império podia ruir a qualquer momento. Celina, envolvida na sedução de Olavo, caminhava perigosamente para novas complicações. Raquel e Ivan, apesar de afastados da órbita venenosa de Odete, começavam a firmar novos rumos em suas vidas e trabalhos. Afonso, cada vez mais pressionado pela doença e pelas responsabilidades, percebia que a instabilidade da mãe se refletia diretamente em sua saúde. E Maria de Fátima, cega por vingança, continuava cutucando a fera sem medir as consequências. O jogo de poder estava mais vivo do que nunca, e cada gesto se tornava um risco calculado. Odete, rainha indiscutível em sua própria visão, cercava-se de inimigos que um dia foram aliados. César, agora marido, carregava uma confissão que poderia destruí-la ou fortalecê-la, dependendo de como fosse usada. Marco Aurélio, paciente, aguardava o momento certo para vê-la cair. Maria de Fátima, impetuosa, cavava a própria ruína. E no centro disso tudo,
Afonso e Solange tentavam manter a esperança, ainda que o peso das decisões familiares recaísse cada vez mais sobre eles. As alianças se moviam como peças em um tabuleiro de xadrez, e cada revelação, cada segredo descoberto, era uma jogada que poderia mudar completamente o rumo do jogo. O casamento de Odete, longe de ser um desfecho, tornou-se o estupim de uma sequência ainda mais cruel de disputas, paixões e traições. Quinta-feira, 11 de setembro. O ambiente na mansão dos Reutemann fervia em tensão. Odete, ainda confiante em seu domínio sobre a TCA, foi surpreendida pela postura ousada do Marco Aurélio em frente a Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. A cena foi marcada por um duelo de palavras afiadas. Ele, cansado de ser apenas coadjuvante, afirmou que carregava tanto quanto ela os riscos e merecia mais do que migalhas. Odete, em seu tom frio e autoritário, tentou desmerecer as palavras dele, mas percebeu o quanto Marco Aurélio estava decidido. Pela primeira vez em muito tempo, ele não recuava diante de seu olhar intimidador. A sala se transformou em campo de batalha, e cada palavra carregava anos de ressentimento acumulado. Enquanto Odete e Marco Aurélio mediam forças, em outro ponto da cidade à noite trazia uma transgressão inesperada. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. O jovem, acostumado com a elegância da mãe e com a imagem de estabilidade que ela tentava sustentar, ficou chocado ao flagrar a cena. Não apenas pelo ato em si, mas por entender que a relação colocava Celina em rota de colisão direta com a própria Odete. O silêncio de Eugênio escondia um turbilhão de sentimentos, indignação, surpresa e até mesmo uma ponta de desilusão. Como se já não bastassem os problemas internos, a reputação de Odete sofria novo golpe. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no conselho da TCA. A reportagem expunha detalhes de sua vida íntima, explorando desde os relacionamentos mais antigos até os mais recentes. Para o público, era fofoca de alto nível. Para Odete, era um ataque direto à sua credibilidade como empresária. O conselho, sempre atento a brechas para enfraquecê-la, poderia usar a matéria como argumento para questionar sua conduta e liderança. Ela sabia que precisaria agir rápido para conter o estrago. A origem da matéria, porém, estava mais próxima do que ela imaginava. No submundo das informações compradas, Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina. A revelação era poderosa, capaz de incendiar ainda mais a família Reutemann. Maria de Fátima recebeu a notícia com o brilho frio de quem reconhece a arma perfeita para ferir Odete. A jovem, sempre em busca de vantagens, percebia que cada segredo descoberto podia ser transformado em moeda de troca, chantagem ou escândalo público. Odete, enquanto tentava entender os ataques que recebia, foi alertada por seu aliado. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. A informação caiu como uma bomba. Não era um simples ataque da imprensa, mas um movimento calculado dentro da própria empresa. Isso significava traição em alto nível, um inimigo invisível e estratégico que buscava minar sua autoridade. O ressentimento de Odete cresceu ainda mais, e sua mente começou a calcular quem, dentro da diretoria, teria interesse em destruí-la dessa forma. No entanto, a astúcia de Odete também se refletia em suas relações pessoais. Marco Aurélio, já desconfiado, passou a observar os gestos da mãe com mais atenção. Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Para ele, o comentário não era apenas uma gentileza. Odete raramente elogiava alguém sem um motivo oculto. O filho interpretou o gesto como uma manobra, talvez para se aproximar de Leila, talvez para lançar uma distração. A desconfiança entre mãe e filho se tornava cada vez mais explícita, e cada palavra dita carregava um peso de suspeita. Enquanto os Reutemann se digladiavam, as consequências das escolhas de Marco Aurélio e Leila batiam a porta com força. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. A notícia os pegou de surpresa. O risco, que antes parecia controlado, agora se tornava iminente. A Essenza, fachada dos esquemas, estava prestes a ser desmantelada. Freitas, nervoso, deixou claro que não havia mais como adiar. A operação era certa, e as provas poderiam incriminar a todos. Sem tempo para pensar em alternativas, Marco Aurélio correu até Leila. O tom da conversa era grave, o desespero disfarçado de pragmatismo. Marco Aurélio avisa Leila que eles foram denunciados. A expressão dela se transformou em pânico. O império que haviam construído às escondidas ameaçava desmoronar em poucas horas. Leila,
habituada a lidar com jogos de aparências, agora enfrentava o peso real das consequências. E Marco Aurélio, pressionado por todos os lados, pela mãe, pela polícia, pelos próprios erros, se via encurralado. A tensão se alastrava como pólvora. Odete, ocupada em conter escândalos públicos e intrigas na TCA, ainda não sabia que a casa de Marco Aurélio e Leila estava prestes a ruir sob a mira da Polícia Federal. A batalha por poder dentro da empresa se misturava com a ruína pessoal dos envolvidos, e cada segredo exposto se transformava em uma ameaça maior. A relação entre Olavo e Celina, descoberta por Eugênio, também prometia gerar novos conflitos. Marina, ao vender a informação, já plantara mais uma bomba pronta para explodir no momento certo. Maria de Fátima, armada com segredos, se preparava para atacar Odete com ainda mais força. E dentro da TCA, a desconfiança sobre quem teria plantado a matéria contra Odete criava rachaduras perigosas. Enquanto isso, Marco Aurélio e Leila corriam contra o tempo, tentando imaginar como escapar da denúncia. Mas a verdade era que, com a Polícia Federal à espreita, o cerco já estava fechado. O tabuleiro dos Reutemann se tornava cada vez mais caótico. Alianças frágeis, segredos expostos e inimigos invisíveis definiam os próximos passos. Odete, acostumada a ser a estrategista, agora precisava lidar com frentes de batalha que se multiplicavam. A ameaça da própria família, o risco de perder a presidência da TCA, os ataques públicos à sua imagem, sem saber, a queda iminente de Marco Aurélio. As peças se moviam com rapidez, e cada nova revelação trazia a certeza de que nada ficaria oculto por muito tempo. Sexta-feira, 12 de setembro. A tensão se espalha pelos bastidores da TCA, quando Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. O executivo, que sempre viveu na linha tênue entre negócios legítimos e transações ilícitas, agora percebe que está prestes a ser encurralado pelas próprias armadilhas que armou. Trancado em seu escritório, revisa pastas, documentos e relatórios falsificados, tentando encontrar uma maneira de manipular o material e escapar da fiscalização iminente. O suor em sua testa denuncia o pânico que tenta disfarçar. Para Marco Aurélio, cada detalhe pode ser a diferença entre manter o poder ou ruir diante da lei. Enquanto isso, em um cenário mais íntimo e humano, André sente saudades da família. Embora esteja vivendo um novo relacionamento e tentando construir um futuro diferente, o peso da distância da própria casa e da vida que deixou para trás o consome. Ele relembra momentos com os pais, com Poliana e Aldeide, e esse vazio o acompanha em silêncio. André percebe que, mesmo desejando seguir adiante, há vínculos que o coração não consegue soltar facilmente. No campo artístico, Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. A mãe tenta resgatar no filho a autoestima e mostrar que ele tem talento e merece reconhecimento. Tiago, que ainda carrega as marcas das dificuldades da adolescência, fica surpreso com o convite, mas aos poucos se entusiasma. Ver a mãe orgulhosa reacende nele a esperança de se projetar como artista. Ao caminhar pela galeria e imaginar suas obras expostas, ele começa a acreditar que pode ter um futuro promissor. Mas, ao mesmo tempo em que se mostra empenhada na vida do filho, Heleninha estranha o sumiço de Ana Clara do grupo do AA. Acostumada a ver a jovem em todas as reuniões, fica apreensiva com a ausência repentina. Heleninha tenta disfarçar, mas o incômodo é evidente. O desaparecimento de Ana Clara desperta nela uma sensação de abandono e também de desconfiança, como se algo estivesse sendo escondido. Enquanto isso, Mário Sérgio manipula Odete e Marco Aurélio. Com sua habilidade em criar intrigas, ele aproveita a fragilidade da relação entre os dois, ex-sogra e ex-genro, para semear desconfiança e alimentar rivalidades. Mário Sérgio planta informações distorcidas, insinua traições e aproveita a vaidade de cada um para colocar mãe e ex-genro em rota de colisão. Para ele, enfraquecer essa aliança é estratégico, pois abre espaço para que possa ampliar sua influência dentro dos negócios e do círculo de poder. No âmbito familiar, Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente. O executivo, fragilizado pelo tratamento de câncer e pela incerteza em relação ao futuro, sente necessidade de garantir proteção para os filhos que Solange espera. Com emoção, pede à irmã que assuma essa responsabilidade se algo acontecer. Heleninha, embora assustada com o pedido, aceita, demonstrando a união que ainda existe entre eles apesar das diferenças e conflitos do passado. O gesto reforça a gravidade da situação de Afonso e o medo real que ele tem de não resistir à doença. Em outra frente, Esteban se depara com Celina e Olavo juntos. O encontro inesperado expõe uma aproximação que pode abalar estruturas familiares. Celina, já fragilizada emocionalmente,
se deixa envolver pela presença marcante de Olavo, e isso não passa despercebido. Esteban observa com desconfiança e raiva contida, entendendo que essa ligação pode trazer consequências graves. A tensão desse momento carrega um peso silencioso, como se algo prestes a explodir estivesse sendo apenas adiado. Enquanto esses conflitos se acumulam, Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Cansado de ver a jovem insistir em um relacionamento que já não lhe dá retorno, ele fala com firmeza, quase como se fosse um alerta. César está com Odete, e qualquer tentativa de reconquistá-lo é perda de tempo. Maria de Fátima, no entanto, reage com orgulho ferido, recusando-se a aceitar que perdeu espaço na vida do empresário. Para ela, a derrota nunca é uma opção, e esse conselho soa mais como provocação do que como preocupação genuína. Em paralelo, um momento de esperança surge quando Luciano pede Daniela em casamento. O gesto romântico traz uma atmosfera diferente para o ambiente tenso em que todos vivem. Daniela, emocionada, é surpreendida pela proposta, e a cena revela que, apesar de tantas intrigas e desilusões, ainda há espaço para histórias de amor e novos começos. A relação dos dois representa um contraponto de ternura diante do caos que domina a vida de tantas outras personagens. De volta ao núcleo central da crise, Afonso avisa Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. O executivo, preocupado, não mede palavras ao alertar a matriarca. A notícia coloca Odete em alerta máximo, pois qualquer escândalo envolvendo seu nome e a empresa pode abalar a imagem de poder que construiu com tanto esforço. Mais do que isso, pode abrir brechas para inimigos avançarem sobre seu império. Nesse momento, Odete percebe que Marco Aurélio é o responsável por querer sua difamação e promete enfrentá-lo. A desconfiança se transforma em certeza. O ex-genro está por trás das manobras para desestabilizá-la. Odete, que não suporta traições, encara a situação como um desafio pessoal. Seu orgulho e sua sede de poder não permitem que ela aceite ser humilhada, muito menos por alguém que já esteve dentro de sua família. Promete enfrentá-lo com todas as armas que tem à disposição, e a guerra entre os dois se desenha como inevitável. Cada detalhe desses acontecimentos expõe os diferentes tons da trama. Marco Aurélio, acuado pela Polícia Federal, busca saídas ilegais para se salvar. André, em contrapartida, revela a fragilidade de quem sente falta da própria família. Heleninha se divide entre apoiar Tiago e se preocupar com o desaparecimento de Ana Clara, enquanto Mário Sérgio aproveita cada brecha para manipular os poderosos. O drama de Afonso, que pressente a possibilidade de não resistir à doença, dá à narrativa um tom mais humano e doloroso. Seu pedido a Heleninha é um dos momentos mais intensos, pois revela um homem que, apesar do poder e da influência que sempre teve, agora se vê vulnerável diante da morte. Celina e Olavo, por sua vez, vivem uma aproximação que promete causar rupturas profundas. Maria de Fátima continua a lutar contra sua própria incapacidade de aceitar derrotas, e o conselho de Olavo, em vez de ajudá-la, serve como combustível para que ela insista ainda mais em suas tramas. Luciano e Daniela, em contraste, surgem como alívio poético, mostrando que ainda há espaço para afeto em meio a tanto conflito. No centro de tudo, Odete, poderosa e temida, percebe que a ameaça de Marco Aurélio não é apenas profissional, mas também pessoal. A promessa de enfrentá-lo sinaliza que novos embates se aproximam, e cada um deles poderá redesenhar os rumos da TCA e das relações de poder que envolvem toda a família. Assim, o fio condutor desse momento é a certeza de que todos os personagens estão em encruzilhadas decisivas. O destino da TCA, os segredos guardados a 7 chaves, as relações amorosas e familiares em constante tensão, tudo se mistura em um enredo onde ninguém está salvo das consequências de suas escolhas. Sábado, 13 de setembro. A guerra pelo poder na TCA ganha contornos ainda mais perigosos quando Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Para a empresária, não basta apenas desconfiar. Ela precisa de evidências sólidas que sustentem uma reação definitiva contra o ex-genro. Mário Sérgio, fiel a seu papel de articulador das sombras, aceita a missão com entusiasmo. Ele sabe que jogar Odete contra Marco Aurélio é abrir espaço para se infiltrar ainda mais nos negócios da família Reutemann. Enquanto os grandes embates corporativos se desenrolam, outro núcleo segue em movimento. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. A iniciativa surpreende Ivan, que está determinado a consolidar sua empresa sem depender de favores. Vilma, no entanto, insiste que sua experiência pode ser útil e tenta convencê-lo de que juntos podem tornar a agência uma referência em viagens acessíveis. Ivan, embora desconfiado,
Percebe que talvez essa parceria possa acelerar seus planos e trazer mais estabilidade após tantas turbulências. Em outra frente, os jogos de interesse continuam. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. A jovem, sempre disposta a manipular situações para obter vantagens, percebe no romance mal resolvido de Celina uma oportunidade de barganha. Para Olavo, que nutre sentimentos por Celina, essa promessa é tentadora. Mas ele também desconfia das intenções de Fátima, ciente de que ela nunca oferece nada sem querer algo em troca. A aliança entre os dois carrega um veneno silencioso, capaz de causar rupturas ainda maiores no futuro. O clima se suaviza por um instante quando o amor é colocado em primeiro plano. Jarbas e Consuelo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. A cena é carregada de emoção, marcando um raro momento de harmonia familiar. Luciano se mostra respeitoso e grato, e Daniela, emocionada, vê seus sonhos de felicidade se tornarem realidade. Jarbas, orgulhoso, sente-se recompensado por ver a filha sendo pedida em casamento de forma tão tradicional. Mas a paz não dura muito. Consuelo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeide estiver presente. A revelação cai como uma bomba na preparação da cerimônia. A mãe de Daniela, intransigente e movida pelo preconceito contra a relação de Aldeide com André, deixa claro que não compactuará com a presença da jovem na celebração. A tensão familiar se instala, dividindo opiniões e deixando Daniela angustiada com a possibilidade de sua mãe não estar ao seu lado em um momento tão importante. Em paralelo, o jogo de poder volta a dominar o enredo. Marco Aurélio avisa Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. O tom de satisfação na voz do executivo revela sua crença de que, finalmente, conseguiu enfraquecer a matriarca. Ele não percebe, no entanto, que Mário Sérgio observa tudo com olhos calculistas, sem tomar partido de verdade. Para ele, quanto mais os dois se enfrentarem, melhor será para ampliar sua própria influência. De fato, Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Nos bastidores, ele alimenta a rivalidade, jogando informações de um lado para o outro. É como um maestro que rege uma sinfonia de intrigas, garantindo que o conflito nunca se resolva e que sempre reste espaço para suas manipulações. Para Mário Sérgio, cada derrota ou vitória parcial é apenas mais um passo em direção ao poder. Nesse cenário de tensão, Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. O gesto, aparentemente trivial, ganha relevância pelo peso que esses documentos podem carregar. São registros que, se chegarem às mãos erradas, podem comprometer de vez a posição do executivo. Marco Aurélio, confiante demais em sua habilidade de manipulação, não percebe o risco real que corre ao deixar pistas de suas transações expostas. Aproveitando-se da situação, Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Com seu jeito persuasivo, ele convence o subordinado de que a lealdade ao ex-genro de Odete não o levará a lugar nenhum. Pelo contrário, se escolher o lado certo, poderá não apenas se livrar de possíveis acusações, mas também garantir benefícios futuros. Freitas, hesitante, começa a considerar a possibilidade de uma delação como a saída mais inteligente para se proteger. Por fim, o cerco se fecha quando Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada. O encontro é carregado de tensão. Freitas, nervoso, revela informações cruciais que podem virar o jogo a favor da empresária. Odete, sempre fria e calculista, ouve cada detalhe com atenção. Ela sabe que essas provas podem ser a chave para destruir Marco Aurélio de uma vez por todas. Ao final da conversa, um brilho de triunfo surge em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sente que tem o controle absoluto da situação. Essa sequência de acontecimentos mostra como o enredo se equilibra entre conflitos familiares e batalhas de poder. De um lado, a emoção de Daniela e Luciano tentando consolidar seu amor em meio às resistências da mãe. De outro, a disputa feroz entre Odete e Marco Aurélio, cada vez mais recheada de intrigas, traições e alianças instáveis. A presença de Fátima nesse tabuleiro mostra que ela continua sendo uma peça imprevisível, sempre pronta para se aproveitar da vulnerabilidade alheia. Seu pacto com Olavo para conquistar Celina é mais um exemplo da sua habilidade em manipular, ainda que isso a coloque em situações arriscadas. Já Mário Sérgio se confirma como o grande articulador da desordem, instigando conflitos e garantindo que ninguém saia ileso de suas tramas. No meio de tudo, Ivan e sua agência de turismo aparecem como um sopro de esperança. A proposta de Vilma para ajudá-lo sinaliza que, mesmo em meio a tantas quedas e derrotas, ainda há espaço para reconstruções e novos começos. Mas, assim como tudo nesse universo, até as ofertas mais sinceras carregam um fundo de desconfiança. Odete, por sua vez,
reafirma sua posição de rainha no tabuleiro. Com as informações que recebe de Freitas, sente que poderá finalmente esmagar Marco Aurélio, provando que ninguém é capaz de desafiá-la sem pagar um preço alto. O embate entre os dois promete ser cada vez mais violento, e as consequências podem se estender não só para TCA, mas para todos ao redor. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.